Internacional de Saberes Psíquicos. Hoje a gente vai falar sobre uma competência que está sendo muito exigida no mercado de trabalho, que é a criatividade. Mas, bora pedir o apoio, a gente já conseguiu o número que a gente precisava mínimo ali de seguidores, né, de usuários, de inscritos, boa. Mas a gente ainda precisa de mais engajamento, galera. Então, ó, assista esse vídeo até o final, compartilhe com as pessoas que você acha que vai precisar desses saberes aqui, né, desses conhecimentos. E também nos siga nas redes sociais. Isso mesmo. Combinado? Nos ajude aí com essa divulgação. Show? Bom, vamos falar sobre criatividade? Vamos, né? Uma competência tão essencial, né? Muito. Gente, saiu um estudo da Organização Internacional do Trabalho dizendo que a criatividade está entre uma das mais exigidas em termos de competências até 2030. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquelas pessoas que desenvolverem essa competência vão ter um diferencial no mercado de trabalho, né? Então vamos conversar sobre isso e entender como que você pode desenvolver isso em você para se tornar uma pessoa diferente e mais atrativa no mercado de trabalho, certo? Primeira coisa é falar da questão da competência, né, meninas? Sim. Vamos definir. Que é, né? Criatividade é uma competência, né, que está ligada à geração de ideias, à capacidade de ver as coisas sob pontos de vista diferentes, a trazer soluções distintas para o mesmo problema, né? Mas é uma competência. O que isso quer dizer, dona Cris? Que uma competência, ela é a junção de conhecimento, habilidade e atitude. Então, não é tão simples assim, né? Para que você seja competente em algo, é importante que você estude, ou seja, né, busque o saber, desenvolva a habilidade para isso e também que eu considero um dos principais, que é a atitude, né? A parte comportamental, ou seja, o querer fazer, querer aprender a ser criativo, porque já aproveitando, né, a competência criatividade, ela pode ser inata, mas ela também pode ser desenvolvida, né? Independente de ser inata, ela pode ser desenvolvida. Então, se você tiver interesse em ser mais criativo, você pode aprender. Pode aprender como, né? Buscando informações, desenvolvendo habilidades, né, desenvolvendo o seu próprio comprometimento, né, de ter uma atitude de buscar, de querer ser criativo. Nós temos algumas dicas também, que daqui a pouco a gente vai falar, tá bom? Essa questão do ser inato ou não, eu acho que é legal, porque tem muita gente que tem a tal da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, né? E na verdade, tudo bem, existem pessoas que nascem já com essa característica mais aguçada, digamos assim. Mas isso não quer dizer que se você não tem isso em você, você não pode desenvolver. Né? Nós somos aqui, nós três, somos exemplos disso, né? Porque nós somos profissionais psicólogos que trabalham desenvolvendo competências em pessoas. Porque senão, o que seria de nós? A gente teria emprego, né, gente? Sim. Uma das nossas funções é exatamente ajudar pessoas a melhorar o potencial que cada uma tem, né? Então, é possível desenvolver? Sim, né? É possível. E nós vivenciamos isso muito, Hélida, na pandemia, né? Gosto muito daquele trocadilho, a gente tirar a letra S, que é de crise, por CRI, né? Verdade. Tirar o S, crise se torna CRIE. O que é isso? Criar. Quantos de vocês usaram essa competência nas casas de vocês, no ambiente doméstico, porque tínhamos que ficar em casa? Se reinventando. Se reinventando. Muita gente se né? reinventou, Muito demais, inclusive nas carreiras, né? Sim, Exatamente. inclusive Vários nas exemplos das pessoas que se reinventaram, tanto no ambiente familiar quanto relacionado à carreira. a carreira, né? Utilizou esse momento da crise para criar uma outra forma de viver, uma outra forma de conduzir, né, a vida. E se a gente for pensar em coisas básicas, às vezes você está ali com algumas roupas e você customiza, é uma criatividade, né? Sim, está desenvolvendo a Você criatividade. está trabalhando também com economia, você está às vezes economizando, deixando de poupando, que você falou nós falamos em outro vídeo, né, a questão do poupar, né? Já até a Alcione já foi convidada falando sobre educação financeira, né? Então essa criatividade, essa competência pode ser utilizada também
para nós pouparmos e às vezes ganharmos algo mais, né? Fazer o diferente. O diferente. E tem também alguns elementos, né, que podem nos ajudar a desenvolver, né, a nossa criatividade. Um deles é o questionamento, ou seja, pessoas criativas não ficam com dúvida. Pessoas criativas perguntam, questionam. E se a gente fizer diferente? E se, né, mudarmos? E se, né? Então esse se é muito interessante, né? Porque a gente precisa desenvolver para pensar em algo diferente ou melhor de fazer a mesma coisa, né? Você está fazendo algo, então vou pensar em algo diferente para fazer isso. Nós estávamos conversando antes, né? A questão da experimentação e do questionamento, de você mudar, né? A questão da mudança é fundamental no processo criativo, né? Porque você precisa desenvolver novas conexões, que inclusive as conexões, a gente trata de um outro elemento, né? Favorecer as conexões mentais, inclusive relacionadas à mudança, né? Então mudar os hábitos, porque o hábito ele é interessante até certo ponto, né? Porque tem uma questão de energia, né, Elida? Então vai saber falar melhor sobre isso. Tem um livro que eu até indico que vocês leiam, que chama O Poder do Hábito. Nesse livro é discutida a questão de como que nós, seres humanos, criamos os hábitos que nós temos, né? Como que nós criamos a nossa rotina. Porque entender como a gente cria os nossos hábitos é um caminho para mudar hábitos que não são funcionais para a gente. Então lá ele explica que quando a gente cria um hábito, nada mais é que um mecanismo que o nosso cérebro mesmo usa para tornar aquela atividade, aquela tarefa, algo já conhecido, que não vai demandar o gasto de energia que seria caso você começasse com aquela atividade hoje, por exemplo, né? Que é o famoso exemplo do dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você passa um sufoco danado, né? É difícil, você cansa e erra e acerta, até chegar um ponto que você vai dirigindo para casa sem nem perceber que você foi, né? Então você automatiza aquela tarefa, automatiza aquela atividade e aí você não gasta tanta energia mais. Quando isso acontece, é um hábito, mas no caso da criatividade, vem de encontro a isso, né? Vem quebrar essa barreira de você questionar os seus hábitos, questionar aquilo que você já faz de forma automatizada e pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Mas aí quando você fala do questionamento, a gente precisa também pensar numa outra dica, que é a questão da observação. Para você questionar, para você ser criativo e buscar outras soluções, você precisa observar. Sim. Você precisa entender o seu contexto atual, como as coisas acontecem, e a partir daquilo que você observa, aí sim você buscar esse questionamento. Que tem a ver com aquela frase do Cortella, que eu não me recordo certinho, que ele fala que para a gente obter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Exatamente. Às vezes a gente quer um resultado, mas a gente continua fazendo Fazendo o resultado diferente nas mesmas ações. com as mesmas ações. Não vai mudar. Então é a questão, né, do hábito. Nós estamos aí numa era digital, que a inteligência artificial está desenvolvendo, tendo muita potência. Então nós, professores, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar. Ou seja, usar a inteligência artificial a nosso favor, né, sendo criativos, ajudando que ela nos ajude a sermos mais criativos, né? Mas para isso eu preciso questionar também. Porque existem porque existem vários aplicativos aí que são muito mais atrativos do que as aulas que eram ministradas há alguns séculos atrás. Então a gente percebe isso muito, né, nos cursos de formação. A resistência que alguns profissionais têm, inclusive professores, em buscar o novo. E aí, assim, a gente citou a nossa profissão, mas claro que você pode pensar que forma você pode fazer isso, considerando o seu contexto, considerando a sua profissão, se você não trabalha, enfim, considerando as atividades que você tem no seu dia a dia. Coisas simples, você escova o dente com a mão direita, passa a escovar com a mão esquerda. Vai para o trabalho seguindo um caminho, tenta fazer um outro caminho. Que tem a ver com o elemento da associação, né? Que é a questão da associação das conexões cerebrais. As conexões A cerebrais. gente buscar outras conexões para a gente desenvolver essa competência. E continuando falando dos elementos, né, que compõem a criatividade, então vamos por partes, né? Nós falamos da observação, depois do questionamento, né?
Aí você questiona e aí vem a experimentação, ou seja, você colocar em prática, você agir, né? Colocar no papel o que você está pensando e começar a fazer, né? Porque a partir disso você vai começar a experimentar, a experienciar, e isso desenvolve muito a criatividade, né? Porque você vai pensando dentro dessa forma, não dá certo, então vamos pensar de outra forma. E isso vai desenvolvendo. E a partir disso, né, para te ajudar também na experimentação, o networking, né? Ou seja, você estar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de raças diferentes, de opções sexuais diferentes, em que vão agregar valor, cada um com sua história, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente já leva isso para dentro das empresas e a gente pensa na inclusão e na diversidade. O quanto a inclusão e a diversidade dentro de uma organização, ela traz criatividade, borbulha criatividade e inovação, porque são diferentes perspectivas pensando uma mesma solução, sobre o mesmo assunto. Sai coisas maravilhosas, né? Por quê? Porque enriquece, né? Então, para isso a gente, eu estou tendo dificuldade em pensar em algo, então procura uma pessoa, procura alguém, me ajuda a pensar sobre isso, né? A pessoa vai vir com uma outra perspectiva e com certeza vai agregar muito valor à sua ideia original, ao que você está pensando, né? E aí vem a criatividade, né? Olha o quanto é interessante esse movimento. Quando você fala das empresas, pensamos também que é um elemento muito importante para a saúde do trabalhador. Para quem trabalha no SUS, na área da saúde, um dos pilares é o trabalho interdisciplinar. Que é esse trabalho, que né? é essa questão da diversidade, né? E a importância de não encarar isso como uma ameaça. Porque quando você incentiva um ambiente diverso, né, que tem diversidade, isso quer dizer que vão ser pessoas, eu gosto de falar com óculos diferentes, né, que enxergam a vida com lentes diferentes. Exatamente. E é natural que com pessoas com perspectivas diferentes vão surgir conflitos. Mas aí não é entender o conflito como algo negativo. É entender o conflito como um conjunto de diferentes perspectivas que podem favorecer a solução de um problema que você precisa. Então, ao mesmo tempo que você favorece a diversidade, você também precisa pensar em mecanismos para lidar com esse conflito. Você vai negar o conflito? Você vai jogar por debaixo do tapete ou você vai enfrentar essa dificuldade e buscar uma solução? Sim. É aí que né, realmente a gente faz uso da criatividade e traz a inovação que a gente precisa nos diferentes contextos. Certinho? Certinho. Então, bora desenvolver a criatividade, hein? Isso aí. E compartilhar os nossos vídeos e assistir até o final, pessoal. Que tal mandar para pessoas diferentes? Manda para pessoas diferentes dessa vez, seja criativo. E seja criativo também, sugere outros temas que vocês gostariam de ouvir aqui conosco, de assistir aqui conosco. Né? Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.